Queridos amigos, queridos irmãos, é mais um momento de prece no Lar Fabiano de Cristo. Momento este em que nos reunimos de forma virtual, cada um nos seus lares, mentalizando a casa de Fabiano de Cristo, mentalizando o momento do passe e conectando com estes amigos do mundo espiritual. E na tarde de hoje, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos convida a pensarmos e refletirmos sobre os itens 14, 15, 16 e 17, que nos fala sobre o suicídio e a loucura. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que lhes apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divino para os seus sofrimentos. É que é a vida humana com que relação à eternidade são bem menos que um dia? Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba e os infortúnios e as aflições o acabranham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico, mesmo abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão, de fato, levando-os a deduzir que são desgraçados. Coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensações lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é que pôs o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos das semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo tornada impossível, a dúvida muda o aspecto da vida.
O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, onde, em suma, a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sobre esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informarmos-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e nem eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio, a certeza de uma vida futura, em que sábio ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra, a certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente o resultado oposto ao que esperava e que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que, no outro mundo, ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios constantes, comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita. Somente do ponto de vista do suicídio forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Queridos amigos, queridos irmãos, essas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo nos chamam a atenção sobre a fé, sobre a esperança, sobre a resignação, sobre a tolerância, sobre a paciência. Intrínsecas em todas essas palavras que falam sobre o suicídio e a loucura, estão todas essas aqui citadas. O Espiritismo vem tirar as dúvidas em relação ao suicídio, clareando e deixando com que o véu da esperança, da paz e da tranquilidade invada os corações daqueles que por ora não têm essa coragem moral que nos fala estes breves comentários do Evangelho. Então que nesta tarde todos os lares deste planeta possam ser iluminados com a nossa palavra, com a nossa tranquilidade, e que esse mestre amigo possa visitar a todos, levando o remédio para a alma, e que aqueles que necessitam dessa paz e dessa tranquilidade possam, enfim, conseguir, através dos ensinamentos da doutrina espírita, esta paz que Maria Santíssima, Mãe de todas as mães, e que, segundo relatos do próprio mundo espiritual, Maria, Mãe de Jesus, é aquela acolhedora dos espíritos aflitos no mundo espiritual. É essa mãe fervorosa e fraterna, amorosa, caridosa, assim como as mães na terra.
Fica conosco, Mestre Jesus, fica com os nossos amores aonde quer que estejam, encarnados ou desencarnados, que todos possam receber esta luz.